Eita, atrás de... Eita, meu povo, estamos juntos para falar da Fazendinha, sempre deixando vocês muito bem atualizados aqui neste canal. Vamos que vamos, porque tem uma roça em andamento, só que hoje ainda tem a prova do fazendeiro. Jenny foi indicada pelo Lucas, Nádia foi a mais votada pela casa, puxou o Chayane da baia para a roça, e a Márcia, graças ao poder de Sander, poder branco, foi colocada no quarto banquinho. Com o mesmo poder, o Sander vetou a Nádia da prova do fazendeiro. Nádia saiu causando muita confusão, madrugada fora. Já resumimos aqui, gente, tretas e mais tretas. Nádia versus Jenny, versus Radamés, versus Henrique, versus Sander. Também tivemos Jaque versus Chayane. Nádia se trancando no banheiro para o povo não usar. Nádia dizendo que estava sendo acusada de furto por Jenny, que perdeu a aliança lá em um determinado momento. Nádia chorando e sendo consolada por André, com direito a mãos dadas e tudo na dispensa. Ufa, quanta coisa, meu Deus do céu. E esse carro de som que passou ontem pela Fazendinha não fez efeito nenhum na Kali. O carro de som dizia para ela tomar cuidado com o paiol, mas o efeito foi inverso. Cada vez mais aí a Kali tá fechada com eles, ou melhor dizendo, com o César Black, né? E o Black ele já expôs que todo mundo ouviu as mensagens do carro de som, o recado. Então não tem desculpa, a Kali ouviu sim que era para ela se afastar do paiol, que era para ela tomar cuidado, mas isso não fez a menor diferença para ela. Ela já frisou várias e várias vezes que vai pelo que ela está sentindo, pelo que ela está vendo e ponto final. Ninguém vai lhe influenciar. Ela chegou a conversar aí com o Lucas depois da roça e eles disseram que se gostam e tal, né? Ficou uma conversa meio fria assim, porém disseram ali que se gostam, nananana. E logo em seguida ela sai falando pro povo que o Lucas não é confiável. Inclusive, ela teve uma conversa de canto com o Tomzão, recebeu ali alguns conselhos, porque o Tomzão, ele não acha certo ficar realmente perambulando entre dois grupos, mas a Kali garante que vai jogar sozinha. Só que não, né? E ela aproveita para criticar o Lucas, diz que o Lucas não é confiável, para conversar de jogo, para montar estratégia, uma hora ou outra ele sai aumentando a conversa, não tem fidelidade, não tem lealdade. Como se não bastasse, ela também criticou o André, agora sobrou até para o André, né? Era o único que estava sendo poupado, porque ela já tinha falado mal da Jaque e do Lucas, agora tá falando do André também. E ela falou pra Alicia que o André ficou sem argumentos na roça, e o argumento dele foi gritar que o André não é amigo dela, é amigo da Márcia, é amigo da Nádia. E depois o André entra na casa e Kali diz ali pra Alicia que não consegue mais nem olhar na cara dele. Tem um momento nessa conversa que é um tantinho vergonha alheia, que a Kali demonstra e ainda está completamente iludida por César Black, e ela fala para Alicia que o Black está com medo de lhe beijar, de beijá-la, porque pode se apaixonar, pode não resistir aos seus encantos. Oh, meu Deus do céu, gente, até onde vai isso não sabemos. O André, ele sentou com a Nádia para explicar todo o trelelê entre ele e o paiol, desde quando começou, e ele diz aí que a Kali trouxe essa proposta de unir os dois grupos, ele não aceitou, tá? E que a Kali nunca foi usada por ele para levar informação e que ele jamais procurou o paiol para fazer algum tipo de aliança. Ele também diz que a Kali se ferrou nas duas vezes que foi usada pelo paiol para tentar fazer essa união de grupos aí. A única que realmente se deu mal foi a Kali nessa história toda. E falando do André, os crias e o paiol se juntaram para falarem mal dele, para descerem a lenha em André Gonçalves, principalmente os paioleiros, tá? Tudo porque o Sander trouxe a fofoca daquilo que aconteceu entre ele e André na dispensa, quando o André disse que o Sander errou em não ter vetado Chayane da prova do fazendeiro e ter vetado a Nádia, coisa que o Sander rebateu ali na hora, dizendo que Nádia estava prometendo ir para cima de todo mundo, imagina se ela volta fazendeira, não sei o quê, e deixa o André falando lá. Lá na sala, eles levantam esse assunto, o Black aproveita para criticar a história do carro de som, que deixa claro aí que o paiol não é confiável,
E diz que quem mandou foi um grupo aí maldoso, tendencioso, né? Os fãs maldosos, tendenciosos. Raquel campeã de quê? Se pergunta Black. Raquel nem mais lá tá. E aí o Black detona a Jaque também. Volta a dizer que ela é machista. Diz que o André se descontrolou na hora da roça, quase bateu no povo, foi para cima. E o Chay, ele vai fazer essa simulação de como o André agiu na roça. E no momento que ele vai fazer isso, o André entra na sala, passa por ali e presencia esta cena, gente. Enfim, não parou não. O Black diz que André reclama de jogo sujo e acaba sendo incoerente. Kali diz que não vê problema nenhum em ficar entre um grupo e outro, porque ela tá com a intenção mesma de ajudar, de compartilhar ideias. Enfim, a Alicia diz que o André precisa ser mais humilde, que até o Tomzão tem humildade e o André não. E o Black frisa que o André não sustenta as próprias tretas do grupo. Churrasco de André, servido com sucesso. A Kali também volta a criticar o André na piscina, na conversa com a Alicia. E ela diz que se segurou para não dar ali um fecho no André no ao vivo. A Alicia pergunta por que ela não fez isso. E ela responde que se segurou por respeito. Que ela ia fechar a cara para ele, mas que ela tem esse respeito. Por isso que ela não fez isso no ao vivo, mas ficou entalada, segundo Kali. Outra que criticou o André e também a Nádia foi a Jenny, mas ela fez isso lá embaixo, na baia. E aí ela também conta, gente, que teve uma conversa com o Lucas, e de fato, né, ela conversou sobre a justificativa de indicação do Lucas, a expulsão da Raquel. Ela fala que não tinha essa intenção, não queria que Raquel fosse expulsa e que acha que a Raquel era uma forte candidata para chegar à final e tudo mais, que ela nem foi lá denunciar a Raquel, não sei o quê, que foi uma decisão do programa mesmo. A Jenny tenta ali passar um pano para si mesma, enquanto ela critica a Nádia, dizendo que a Nádia também colocou o dedo na sua cara e ninguém falou nada. Ela diz que se fosse aqui fora, Jenny garante que ia para cima e a Nádia tinha tomado um pau. Essa foi a fala da Jenny, gente. Falando em Nádia, a Márcia Fu conversou com Nádia e a Márcia já está arquitetando algumas coisas para caso elas voltem da roça, tá? Ela diz o seguinte aí para Nádia, que elas voltando da roça precisam ser espertas, que elas precisam sentar com o André e com o Jaque e conversarem direitinho sobre a possibilidade de fecharem um grupo ali com eles. E aí, será que o Lucas topa? Ele já bateu no peito, já falou que não quer aliança com Márcia Fu. Com a Nádia também, eu acho que ele não quer nada, né? Os dois, inclusive, já se desentenderam lá, um confia no outro. Será que o André puxa as duas para perto? Porque essa é realmente a vontade do André, puxar a Márcia e a Nádia para perto. Ele já andou meio que fazendo a cabeça da Jaque para se acertar com a Nádia, mas eu acho que o Lucas não se convence disso. Eu acho que ele não aceita as duas nesse grupo não, hein, gente? Pagamos para ver, vamos aguardar. Esperamos que as duas realmente voltem da roça para poderem render aí mais um pouquinho, né? E hoje, quem será que leva o chapéu de fazendeiro? A Jenny brigou até lá com o povo, né? Falou pro Sander que queria ser vetada da prova, queria passar logo pela aprovação do público. A chance dela é perder a prova, não se esforçar e perder a prova do fazendeiro e ir direto pra roça, né? Porque a Jenny certamente deve ser a eliminada da semana se não voltar fazendeira, assim como aconteceu na semana que a Raquel acabou expulsa, né? A Jenny só escapou porque voltou fazendeira. E agora? Será que ela vai se esforçar ou vai entregar a prova para ir logo sentar ali realmente no banquinho e aguardar a decisão do público? Vamos ver, né? Márcia, Chay e Jenny fazem a prova do fazendeiro hoje à noite. E eita, atrás de eita, tamo junto. E vamos que vamos, meu povo.